Pessoal, podemos? Bom, vou entender que sim. Podemos. Ok. Seguinte, a gente deixou no cigar aquele material sobre determinantes, né? E ele está dividido em algumas partes. Basicamente, determinante de 2 por 2, 3 por 3, onde é feito de três maneiras diferentes, de duas maneiras diferentes, minto. E depois determinante de coisas N por N. E, por fim, a gente fala de propriedades. Esse tamanho de letra tá bom? Tá joia. Beleza. O que não estiver, né, vocês já sabem. Eu não ligo de reescrever, não. Então, eu queria fazer um geral disso aqui, se possível, refazendo alguns daqueles exemplos. Teve muita gente que pediu uma explicação mais particularizada, então é isso que eu queria tentar fazer. Naturalmente, o sucesso não está garantido, mas se eu não fizesse alguma coisa, eu ia começar a ficar louco. Então, eu vou começar com o seguinte. Se você for aqui no texto, e eu estou com ele aberto aqui, eu começo na seção 2 com determinante de uma matriz um por um. Claro, porque se a sua matriz for um por um, ou seja, a sua matriz tem só uma entrada, deixa eu... Então, definir o determinante dela não tem muita graça, porque só tem uma maneira de fazer isso, que é o determinante de uma matriz um por um é só essa entrada. Se, por outro lado, a sua matriz tiver, e aqui, claro, como a gente está falando em determinantes, as matrizes envolvidas necessariamente são quadradas. E assim sendo, assim sendo, o determinante de uma um por um nada mais é do que a única entrada dela. Agora, se eu tiver uma matriz 2 por 2, a maneira com que eu trato esse determinante é produto dos elementos na diagonal principal menos o produto dos elementos fora da diagonal principal. Nesse caso aqui, eu vou obter o quê? Eu estou sem espaço já. Eu acho que eu vou ter que diminuir isso aqui. Tudo bem. Determinante da matriz A vai ser o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos fora da diagonal principal. Isso é um 4. Isso dá o quê? Menos 12. Esse tamanho está ok? Tá Sim. ok. Alguém falou alguma coisa aqui. Se quiser escrever menor, dá para ver. Justo. É menos 12 menos 2. Então, isso aqui dá menos 14, determinante dessa matriz. Isso vale para qualquer matriz 2 por 2. Eu não sei se eu podia pagar agora, mas enfim. Isso aqui deu menos 14 e a conta é essa. Nesse caso, eu acho que é simples. Acho que não teve muito desafio. Essas matrizes 2 por 2 aparecem sempre que você tem configurações planas, né? Por exemplo, movimentos de objetos em cima de uma superfície plana, igual ao meu pincel aqui agora. Por que plano? Porque um plano tem duas dimensões e, portanto, você só tem dois graus de liberdade, né? Que é o que os físicos gostam de usar. Pois bem, a coisa começa a pegar um pouco na parte de determinante para matriz 3 por 3. Então, eu vou refazer esse exemplo aqui da seção 3.
do material que está lá no cigarro. Por exemplo, eu quero obter o determinante da matriz. Determinante da matriz 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 0, 6. Se não estiver dando para ver, você dá um grito no chat aí. Então é o seguinte, nesse momento aqui, a única coisa que eu sei é determinante de matriz 2 por 2. Beleza? Não está dando para ver tudo. O que que não está dando para ver? Pra mim aqui tá ok. Maria Eduarda, é porque deve ter gente que está no telefone e no telefone pode ficar muito pequeno. Acho que ela falou aí que tá dando pra ver só a última linha da matriz, alguma coisa assim. Só consigo ver a partir da última linha da matriz. Você só está vendo esse 906? Tá, então eu escrevo ela mais para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 0, 6. E eu quero então o determinante disso. Isso. O que que eu vou fazer? Aqui, como eu só sei calcular determinante de matriz 2 por 2, eu vou fazer o desenvolvimento disso em termos de cofatores. No caso de determinante de matriz 3 por 3, eu consigo ainda o que a gente chama de regra de Sarrou, ou regra de Sarry, ele é francês, mas eu não sei como pronunciar o nome dele, que simplifica o cálculo desse determinante. Por que é importante fazer isso aqui, então, com cofatores, sendo que eu tenho a regra de Sarry? Porque com cofatores é a maneira com que eu faço para matrizes maiores. 4 por 4, 5 por 5, 10 por 10, 1000 por 1000. E fazer por cofatores, no caso 3 por 3, torna as coisas mais fáceis de serem entendidas depois. O que é fazer isso por cofatores pela primeira linha? Significa que você vai usar os termos da sua primeira linha como guia. E quando eu faço cofatores, eu utilizo a seguinte expressão. Isso vai ser... Deixa eu aqui agora começar a usar cores. Azul, verde e laranja. Pronto. Se eu quero usar cofatores, eu vou pegar o primeiro elemento da linha que eu estou usando, vezes. Tem aquela história do menos 1 mais 1. Né? Menos 1 elevado a tanto. Qual que é o índice dessa matriz, dessa entrada dessa matriz? Não é 1, 1. 1 mais 1 é par. E menos 1 elevado a um número par dá 1. Então eu não vou nem me preocupar com ele aqui. Fica 1 vezes o determinante de... Que matriz que sobra quando eu tiro a primeira linha e a primeira coluna? Não é 5, 7, 0, 6? Ótimo. Isso. Uma, Então, oi. o expoente, então, para a coisa sempre vai ser o número da linha mais o número da coluna. O expoente do menos 1. Isso. Isso. E aquela história, né? Menos 1, se você eleva ele a uma potência,
ele vai dar ou 1 ou menos 1 Menos só, 1. né? Uhum. Então, essa é a única preocupação daquele termo da expressão. No texto fornecido aí, é a expressão número... que está aqui na definição 3.3 da página 4. Então, isso fica isso, mais... Esse termo não é o termo da linha 1, coluna 2? Ou seja, é o termo 1, 2. 2. E menos 1 elevado a 1 mais 2 é menos 1. Por isso que aqui a gente põe menos. É esse termo aqui na expressão da definição 3.3 que surge no cofator do termo da metade. No termo do meio, né? Vezes menos 1, aliás, 2, que é esse termo, vezes o determinante da matriz que você obtém quando você tira esse elemento e essa coluna e essa linha. Ou seja, fica a matriz 4, 7, 9, 6. 4, 7, 9, 6. E o próximo? Bom, a gente já sabe o padrão dos sinais. É mais, menos, mais. Mais. Mais o quê? Esse termo, 3, vezes o determinante de quê? A matriz, quando eu tiro a coluna 3, linha 1. Ou linha 1, coluna 3. 4, 5, 9, 0. Só que isso aqui tudo, tecnologia de ponta, ficará o quê? Como você já sabe calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, qual que é o determinante dessa? 5 vezes 6 menos 7 vezes 0. Ou seja, 30 menos 0. Então, é 1 vezes 30, que dá 30. Menos 2 vezes o determinante disso. Isso aqui vai dar 4 vezes 6, 24, menos 7 vezes 6, 63. Isso. Quanto que é 24 menos 63? Não sei, mas eu tenho o Google aqui. 24 menos 63. Não consigo fazer conta. Isso dá menos 39. Menos 2 vezes menos 39. Mais 3 vezes determinante disso, que é 4 vezes 0 menos 5 vezes 9. 0 menos 45. Então, menos 45. Quanto dá isso? Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui é quase menos 40, então isso aqui vai dar 80 positivo, menos 2. Então, é 78. Mais 78 menos 135. Isso aqui dá 108, então isso é 35 menos 8, que dá menos 27. Se você vier aqui na apostila, eu errei conta. Não, errei não. É porque ele é o cofator, exato. Você tem que vir aqui no exemplo 3.3 da página 5. Dá exatamente menos 27. Perguntas. E aí você pode ativar o microfone para falar ou digitar.
Ô, Marcos, só explica para mim de novo o negativo no 2 aí. Aqui, Isso. tá. Aqui é o seguinte. Eu vou reescrever essa coisa aqui. Aqui é 7 e 6. Deixa eu chegar esse igual um pouquinho para cá. E esse mais um pouquinho para cá. Mais. Se você for ir na sua expressão, lá na apostila, da definição 3.3, onde tem a expansão pelos cofatores, no cofator surge o termo menos 1 I mais J. Não é isso? De onde que veio esse I mais J? Desse elemento aqui, A1, 1. I é igual a 1, J é igual a 1. I mais J é 1 mais 1, que é 2. E menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Isso aqui vale 1 positivo. Ok. O Iago perguntou qual que é a matéria. Essa é a aula de determinantes. Por que eu vou digitar se eu estou falando? Iago, 7, é a aula de determinantes que está no SIGA A no dia 14/4. Aula 7 e 8. Nesse termo aqui, deixa eu chegar esse 2 para cá. Também tem menos 1 elevado a I mais J. Só que essa matriz aqui foi obtida aqui, né? Excluindo aquela linha e aquela coluna. Perfeito? Ok. Então, em torno de qual elemento dessa matriz a gente obteve esse cofator? Foi em torno do elemento 1, 2. 1, 2. I igual a 1, J igual a 2. Então, aqui é 1 mais 2, que dá 3, menos 1 elevado a 3, menos 1. Menos 1. Então, esse termo aqui é só negativo, Negativo. né? Ele é um menos, aqui é mais 1 e aqui é menos 1. E aqui vai dar o quê? Menos 1 elevado a 1 mais 3. 1 mais 3 é par. Par. Aí Então, fica menos 1 positivo. elevado a ele Aí fica positivo. Tá fica par. positivo. Então, é menos 1 elevado a 1 mais 3, que é mais 1. Então, o que você precisa lembrar? É que esse sinal vai ficar alternando. Se esse começar como negativo, é positivo, negativo. Se esse começar como positivo, então fica positivo, negativo, positivo. Ok. Entendeu? Uhum. Então, eu quero mastigar esse exemplo aqui um pouco mais. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta sobre esse desenvolvimento aqui? Então, eu vou apagar isso tudo. E eu quero fazer o seguinte agora. Eu vou retomar essa matriz, aqui é o número 1, e eu vou refazer o desenvolvimento desse determinante por cofatores, mas agora eu quero usar essa coluna. Por que eu quero usar essa coluna? Porque essa coluna tem esse elemento 0. Se eu usar essa coluna, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse elemento vezes o determinante que sobra, né? Esse determinante 2 por 2, mais
esse elemento, que eu vou etiquetá-lo de verde, vezes o determinante que sobra, 1396, mais esse elemento aqui, vezes o determinante que sobra. Só que esse elemento laranja é zero. Então, eu vou multiplicar zero por um determinante que sobrou. E aí não interessa o determinante que sobrou, porque eu estou multiplicando ele por zero e, portanto, eu só vou ter que calcular dois determinantes menores. Alguém não sacou qual é a jogada de escolher linha ou coluna, conforme tem aqui lá na sua seção 4, Teorema de Laplace? Teorema 4.1, o determinante de A pode ser calculado fazendo o desenvolvimento em cofatores em qualquer linha ou coluna. No que isso te facilita? O que fica o determinante se eu fizer ele dessa forma? Vai ficar, estou fazendo nessa coluna. Então, é 2 vezes. Aqui agora eu vou usar essa expressão. Esse é o elemento linha 1, coluna 2. Então, é 1 mais 2. Todo mundo consegue ver? Ou melhor, né? Alguém não Tá ok. consegue ver? Para mim tá ok. Ok. Vezes o determinante de que matriz? Se eu tiro essa coluna e essa linha. 4, 7, 9, 6. Mais. O elemento 5 vezes menos 1, linha 2, coluna 2. 2 mais 2 vezes determinante de que matriz que sobra quando eu tiro esse e esse. 1, 3, 9, 6. 1, 3, 9, 6. Mais. Agora eu faço no meu elemento laranja, né? 0 vezes. Interessa eu perder tempo fazendo essa conta aqui agora? Claro que não, né? Porque o meu elemento aqui é 0. Isso aqui ficaria menos 1 elevado a linha 3, coluna 2. 3 mais 2 vezes o determinante de 1, 3, 4, 7. Que é 3. Isso é 1. E aí, claro, como isso aqui é 0, eu não preciso me preocupar com isso. Vai dar 0. Então, esse determinante todo fica mais 0. E, portanto, aqui agora eu posso só fazer a conta que resta. Por que eu queria fazer nessa coluna também? Porque o primeiro termo aqui, ele vai dar menos 1, né? É menos 1 elevado a 1 mais 2. Isso é ímpar. Então, isso aqui dá menos 1, que vai ser menos 2 vezes. O que dá o determinante disso? 24 menos 63. A gente já tinha calculado, é menos 39. Mais 5 vezes menos 1 elevado a par é menos 1. Menos 1 elevado a par é mais 1. Então, isso aqui fica 5 positivo vezes 6 menos 27, menos 21. Quanto dá isso agora? Isso aqui vai dar 78 menos 105, que dá... se isso aqui fosse 108, daria menos 30. Então, é menos 30 Menos mais 3, 27. menos 27. Perguntas?
Ô, Marra, por que aí você não usou o primeiro termo lá, o pivô lá? Aqui, Esse aí, no primeiro exemplo lá, você usou ele para multiplicar tudo, e nesse aí você pegou direto 2. isso aqui não é um pivô. Pivô surge em escalonamento. Porque nesse caso aqui, e aí eu deveria ter corrigido aqui, eu fiz os cofatores na segunda coluna. Segunda coluna não é essa? Amarra Isso, qualquer das colunas que eu pegar para fazer, eu vou chegar no mesmo resultado. Você vai chegar no Só que mesmo eu vou ter resultado. mais contas, porque escolhendo onde tem um zero, eu vou eliminar uma conta. Isso. Então, beleza. Você pode fazer o determinante em qualquer linha ou qualquer coluna, e aí, claro, você vai escolher aquela que te for mais conveniente. Ok. Qual Uhum. que é a mais conveniente? É a que envolver mais zeros, né? Você poderia ter feito aqui na segunda coluna ou também na terceira linha, porque o zero também está aqui. Uhum. Caso você queira não usar, por exemplo, a terceira coluna ou a segunda linha, para essa matriz terá que dar sempre menos 27. 27. Ok. Obrigado. O determinante é o que a gente chama de um invariante da matriz. Não interessa em que direção você faz um desenvolvimento, vai dar sempre a mesma coisa. Ok. Mais perguntas antes de eu avançar? Quem tinha me perguntado por que eu não usei esse elemento aqui, conseguiu pegar por quê? Acho que foi o Denis. ok. Eu acho que se fosse usado outro método também, eu acho que a primeira modificação ia dar 0 também, eu acho que não ia influenciar. Correto? Qual outro método? O primeiro exemplo que você deu aí ia tirar a primeira linha e a primeira Isso. coluna. Aí o zero lá ia anular tudo.